Olá, nós estamos começando mais um HDL Podcast. Você é muito bem-vindo. Que coisa boa ter você aqui com a gente, viu? E hoje eu vou falar sobre o poder do Espírito Santo. É isso mesmo. Não há cristianismo sem poder. E você tem experimentado esse poder na sua vida? Como é que está o seu coração? Está andando você com o tanque vazio, na reserva? Ou você tem experimentado isso que a Bíblia chama de a suprema grandeza do seu poder? O mesmo poder que Deus exerceu na ressurreição de Jesus Cristo, o poder da vida. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, diz a Bíblia que antes de ir assunto aos céus, Jesus disse para os seus discípulos assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Esta ordem nunca pode ser alterada. A igreja não vai ser uma igreja eficaz no cumprimento da sua missão de fazer discípulos de todas as nações, a não ser que ela seja revestida com o poder do Espírito Santo. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sem o Espírito Santo, a igreja está totalmente desprovida de poder. Ela não tem capacidade por si mesma para realizar a agenda estabelecida por Deus para ela neste mundo. Eu preciso até mesmo concordar com Charles Haddon Spurgeon, o famoso e príncipe dos pregadores do século XIX. Ele disse assim: eu tenho mais facilidade de acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma pessoa sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja pode ter templos, ela pode ter tecnologia, ela pode ter músicos excelentes, ela pode ter pregadores eloquentes, ela pode ter metodologia sofisticada, mas sem o poder do Espírito Santo, ela não tem vida. Não tem vida. Então, Jesus Cristo foi muito categórico em dizer para aqueles discípulos que eles não podiam sair. Eles não podiam entrar em campo para agir, a não ser que aguardassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Talvez Jerusalém era o último lugar que eles gostariam de ficar. Notem vocês que esses discípulos, com as mulheres da Galileia, Maria, mãe de Jesus, seus irmãos, eram todos galileus, lá do norte. Aqui em Jerusalém, na Judéia, eles não eram benquistos. Aqui foi o local onde Jesus foi preso, julgado, acusado, condenado, crucificado, sepultado. Aqui foi o lugar onde eles demonstraram, boa parte deles, normalmente os discípulos, covardia, porque quando Jesus foi preso, todos fugiram. Pedro negou Jesus. Quando Jesus foi crucificado, somente o apóstolo João estava lá. Quando Jesus foi sepultado, não consta que nenhum apóstolo estivesse lá, apenas as mulheres da Galileia. Quando Jesus foi sepultado, no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscita, os discípulos estão trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus. Era o último lugar que eles gostariam de ficar na vida, eles queriam fugir dali, correr dali, mas Jesus disse: ficai, porque o lugar do fracasso de vocês precisa ser o lugar da restauração de vocês. É aí, nesse local, que eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, é aí que eu vou revestir vocês de poder. Mas o revestimento de poder do Espírito Santo é alcançado mediante uma espera paciente.
perseverante. Jesus diz, permanecei na cidade até que. Jesus não diz que seria um dia, ou uma semana, ou um mês. Eles deveriam esperar até que. E até que implica em perseverança, em não desistir, não jogar a toalha, não retroceder. E então diz a Escritura que eles foram lá do Monte Olival, Monte das Oliveiras, para o cenáculo, o mesmo local onde Jesus instituiu a ceia, onde participou a última Páscoa e instituiu a ceia, lá no Monte Sião. E diz Atos 1,14 que todos perseveraram unânimes em oração. 10 dias. Havia um consenso, havia uma unanimidade, havia uma perseverança. Não havia voz dissonante. Não havia ninguém ali dizendo, não vai funcionar, não vai dar certo, não é isso, não, vão sair a campo. Não, todos eles entenderam de forma obediente que era preciso esperar o revestimento de poder, o cumprimento da promessa do Pai. Mas note, Jesus disse que essa espera tem que ser uma espera com expectativa de poder. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção nisso. Porque os discípulos haveriam de receber algo que eles não tinham. Eles deveriam receber uma capacitação que não era própria deles. Não era uma questão de instrução, não era uma questão de você vai ler esse livro, aquele outro livro, você vai frequentar esta ou aquela escola, você vai participar deste ou daquele seminário, você vai ouvir este ou aquele preletor. Não. Permanecer na cidade até que do alto. Essa fonte de poder não emana da terra, procede do céu. Ela não vem de homens, ela procede de Deus. Ela não é uma capacitação humana, ela é uma capacitação divina. Até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, havia uma promessa de poder para os discípulos, para a igreja, e essa promessa é contemporânea. Quando o Espírito Santo foi derramado lá no dia do Pentecostes, Pedro se levantou para pregar. E ele disse, esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos. Esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa do poder do Espírito Santo é para você, é para mim, é para hoje, é para agora, é para esse tempo. Talvez o nosso maior problema no que tange a esse revestimento de poder é que nós limitamos a obra de Deus ao que nós conhecemos e ao que nós experimentamos. Quando eu leio as cartas de Paulo, maiormente as suas orações, eu fico impressionado, porque Paulo, lá em Efésios 3,19, ora assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é espantoso, muito espantoso, e eu vou dizer por quê. Veja você que ele não pede para que sejamos tomados de Deus, nem da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E a pergunta é: quem é Deus? Só vou citar os atributos que só Deus os tem, nem anjos nem homens os possuem. Deus é autoexistente, ele não foi criado, ele é o Criador. Deus, em relação ao espaço, ele é imenso. Em relação ao tempo, ele é infinito. Na verdade, ele é eterno. Ele é onipotente, ele pode tudo. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é transcendente, ele é maior do que o universo que ele criou. O universo que ele criou é tão vasto que os estudiosos dizem que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Como diz Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou o dono disso aqui, eu estou aqui. Agora, Paulo ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Você pode levar a sua imaginação
a pensar que Paulo está delirando ao fazer esse pedido tão ousado. Mas quando chega no verso seguinte, Efésios 3:20, Paulo diz assim: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Ora, mas Paulo tinha feito o pedido mais ousado que alguém podia fazer, sermos tomados de toda a plenitude de Deus, e agora ele vai dizer que Deus ainda é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais. Eu confesso que eu não consigo entender a profundidade do que Paulo está dizendo, mas a conclusão a que eu chego é que não há limitação em Deus. Enquanto tiver uma vida disponível nas palavras lá do livro de Reis, enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite vai continuar jorrando. Nós podemos ter expectativa de poder. O livro de Atos é o livro que retrata o poder do Espírito Santo revestindo a igreja e ela avançando de Jerusalém, chegando até Roma. Enfrentando cadeias, enfrentando prisões, enfrentando açoites, enfrentando feras, enfrentando fogueiras, enfrentando os coliseus da vida, que o sangue dos mártires tingia a terra e servia de adubo para a sementeira do Evangelho. A igreja precisa desse poder. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 a 8, Jesus retoma o assunto e diz: vocês precisam permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então vai ser o cumprimento da promessa do Pai, porque João batizou com água, mas não muito depois desses dias sereis batizados com o Espírito Santo. E os discípulos perguntaram: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus responde: não vos compete saber, nem cronos, nem kairós, nem tempos, nem épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder. Agora a pergunta é: poder para quê? Primeiramente, poder para romper aquela vida medíocre que eles estavam vivendo. Os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, João 20:19, com medo dos judeus. E esse texto de João 20:19 a 21 mostra como eles estavam acovardados, intimidados, acuados, com medo. Mas depois que eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo, eles enfrentaram o sinédrio, eles enfrentaram a multidão, eles enfrentaram açoites, eles enfrentaram cadeias, eles enfrentaram feras, eles enfrentaram fogueiras, eles não tinham medo. Poder para quê? Segundo, poder para sair do campo da especulação teológica para o campo da ação missionária. Porque na mente deles, eles tinham ainda aquela visão de um Messias político, onde Israel seria guindado à liderança do mundo, e eles seriam seus ministros, e então eles teriam toda a projeção mundial. E Jesus: não compete vocês. Isso é da economia do Pai. O que compete a vocês não é discutir teologia, não é abrir o mapa da escatologia e ficar discutindo esse assunto. O que compete a vocês é fazer discípulos de todas as nações. E para isso vocês vão ser revestidos de poder. Hoje tem muita discussão e pouca ação. A igreja discute mais a obra do que faz a obra. E se nós queremos impactar o mundo, nós precisamos ser revestidos com o poder do Espírito Santo para fazer a obra, e não para discutir a obra. Mas poder para quê? Poder para perdoar. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Os samaritanos eram inimigos irreconciliáveis dos judeus. Eram inimigos figadais. Para você ter uma ideia, se um judeu casasse com uma mulher samaritana, a família dele
oficiava simbolicamente o seu funeral. Você morreu para nós. Um judeu não podia comer um pão feito por um samaritano, era considerado pão imundo. Havia um muro de inimizade entre eles. Isso desde 722 antes de Cristo, quando Samaria caiu nas mãos de Sargão II da Síria. Era uma inimizade de mais de 7 séculos, de mais de 700 anos. Mas com o poder do Espírito Santo, os muros de inimizade são quebrados. Filipe desceu para Samaria. Mais tarde, Pedro e João foram para Samaria. O Espírito Santo foi derramado em Samaria. Uma igreja viva se formou em Samaria. Os muros de inimizade foram quebrados e as pontes de reconciliação foram construídas, porque no poder do Espírito Santo as mágoas cessam, as brigas cessam, os muros de inimizade são quebrados e se estabelece aí reconciliação. É preciso ter poder para perdoar, para não alimentar mágoas, para não cultivar ressentimentos. Mas poder para quê? Poder para morrer. É isso mesmo. E sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas no grego é a palavra martiria, de onde vem a palavra mártir. Quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. O cristianismo prepara você não só para viver, mas prepara você para morrer. Porque se o ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esse ideal. Na verdade, nós poderíamos olhar a história dos mártires. Eles enfrentaram a morte, o martírio, não com pesar, mas cantando. Cantando. Foi o que aconteceu com a viúva Felicidade, 7 filhos. O prefeito de Roma chega para ela e diz: ou você nega Jesus, ou eu mato os seus filhos na sua presença. E ela encoraja os seus filhos a não negar o nome de Jesus. E os algozes começaram a matar um por um de seus filhos com requinte de crueldade na frente da mãe. E depois que mataram todos os seus filhos, começaram a torturá-la. E ela respondeu para o seu algoz: viva, eu te vencerei, morta, vencer-te-ei ainda mais. Era essa maneira como esses homens e essas mulheres enfrentavam a morte. Você vai encontrar a história de tantos que enfrentaram a morte com um sorriso nos lábios e com um cântico nos seus lábios, porque o poder do Espírito Santo os capacitou para morrer. É muito comum eu escutar alguém perguntando: pastor, mas se vier uma perseguição assim no Brasil, eu não sei se eu vou ter coragem, eu não sei se eu vou ter poder para enfrentar a oposição, a perseguição, a morte. Vou lhe dizer uma coisa: essas pessoas todas não eram diferentes de nós, não. Eram sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas se preciso for, o Senhor nos capacitará. A coragem vem dele, o poder vem dele, é do céu que vem a capacitação e o poder do Espírito Santo. Mas poder para quê? Poder para pregar. Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que é uma profunda conexão entre oração, poder e pregação. Oração, poder e pregação. Oração, poder e pregação. Não há poder sem oração. E não há pregação sem poder. E onde tem poder, tem pregação. A igreja foi avançando, e foi avançando, e foi avançando, porque quando vinha a pressão, eles oravam, e quando eles oravam, o poder vinha, e quando o poder vinha, eles abriam a boca para pregar. O resultado hoje é tão pífio. Hoje nós temos denominações inteiras desidratando. Hoje nós temos igrejas e mais igrejas, talvez a grande maioria, que entra ano, sai ano e não cresce e fica ali patinando e patinando, sem frutos, sem resultados. Precisamos de poder. Porque quando o Espírito Santo age,
Como aconteceu no Pentecoste, um único sermão, cerca de 3.000 pessoas são convertidas. A boa semente, diz a Bíblia, ela é poderosa para produzir a 30, 60 e a 100 por um. Hoje, se nós multiplicarmos os sermões, não dá um sermão, não dá uma conversão por sermão, em média, no Brasil e no mundo. Precisamos de poder. Não é o nosso argumento, não é a nossa eloquência, não é a nossa metodologia, não é a nossa abordagem, não é a nossa tecnologia de comunicação, é o poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A igreja precisa de poder. Quando o missionário presbiteriano John Hyde estava indo para a Índia como missionário, ele recebe um telegrama lá no navio, a bordo do navio. E quando ele abriu o telegrama, pensando que era uma mensagem, parabéns pela sua escolha, parabéns pela sua decisão, que Deus abençoe você no seu trabalho na Índia, o telegrama só fazia uma pergunta: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? E ele ficou com muita raiva. Disse: mas é um absurdo. Estou deixando para trás minha parentela, minha cidade, minha igreja, minha nação. Eu estou indo me sacrificar na obra missionária num país tão longínquo, com tantas dificuldades, e a pessoa vem me perguntar se eu estou cheio do Espírito Santo. Ele voltou para o convés e o Espírito Santo começou a mexer com ele, trabalhar o coração dele. E ele caiu de joelhos em lágrimas: meu Deus, eu estou indo fazer a tua obra, mas eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu não posso ir embora para essa nação e chegar nessa nação sem o poder do Espírito Santo. Senhor, me reveste com o poder do Espírito Santo. Senhor, me capacita com o poder do Espírito Santo. Senhor, eu quero chegar ali e ganhar vidas para Cristo. Eu quero pelo menos batizar uma pessoa por dia em média, Senhor, na Índia. E naquele primeiro ano, no poder do Espírito Santo, ele batizou mais de 370 pessoas. É o poder do Espírito Santo. Nós dependemos dele. Tolos somos nós, se quisermos fazer a obra na força do braço. Isso é a mesma coisa daquele discípulo do profeta Eliseu, que estava cortando árvore, o machado caiu e foi lá para o fundo do rio. Não adianta tentar cortar a árvore com o cabo do machado. Precisamos ter o machado afiado nas mãos. E esse poder não vem da terra, vem do céu, não vem dos homens, vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Então eu quero concluir minha fala com você, fazendo-lhe uma pergunta. Você está cheio do Espírito Santo? Você foi revestido com o poder do Espírito Santo? Você conhece esse poder? Tem experimentado esse poder? Quando você fala da palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade na sua boca. Ela impacta o coração das pessoas. Eu não tenho dúvidas de que a maior necessidade da igreja hoje é do revestimento do poder do Espírito Santo. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacisabanto na África do Sul. Isso em 1991. Ali houve um grande reavivamento em 1966. Quando aqueles missionários estavam buscando o avivamento, dia após dia, noite após noite, mês após mês. De repente, uma moça se levanta na reunião de oração, com lágrimas nos olhos, e disse: meu Deus, tu já fizeste tantas coisas no passado, tu já derramaste do teu Espírito tantas vezes em tantos lugares. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E na manhã do dia seguinte, o Espírito Santo foi derramado ali. Ali cegos viram, ali coxos andaram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali milhares e milhares de feiticeiros se converteram ali. Numa fazenda foi construído um templo para 15.000 pessoas com 3 cultos por dia e caravanas do mundo inteiro vindo ver ali o que Deus estava fazendo. A minha oração é a mesma: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Que Deus nos ajude a sermos revestidos com o poder do Espírito Santo, para sermos cheios e revestidos para fazermos a obra enquanto é tempo.